bom dia. Mais um Questão de Direito, a sua qualificação profissional. A intenção desse programa é te qualificar para você ter sucesso na profissão. Não vai perder. Toda quarta-feira, das 10 às 10h30, ao vivo, você faz sua pergunta, quem manda suas perguntas para a TV Cresce. Peço também que envie sugestões a respeito de temas. Vamos realmente aproveitar esse momento para que você consiga ter realmente uma qualificação profissional, para ter sucesso na sua profissão, que é isso que eu desejo e a direção desse programa deseja para você, tá bom? Então, conto com a sua presença aqui no programa, não vai perder. Vamos divulgar, né, esse programa. Divulga nas suas páginas pessoais, para o colega também assistir. A sua audiência é importante porque é um trabalho que move muita gente. Você não faz a ideia que esse programa de meia hora, para o professor, para a direção do programa, o trabalho que dá. Mas é feito com muito carinho para você, para realmente trazer de forma didática informações pertinentes da área jurídica e com certeza te ajudar aí na sua carreira profissional, tá bom? Não vai perder, vamos divulgar esse programa, a intenção é essa. Não só esse programa de quarta-feira, mas também de sexta-feira, o Cresce Esclarece, a Quarta Nobre. Hoje, toda quarta-feira, aqui na sede do Cresce, aqui na Pamplona, tem a Quarta Nobre. Não vai perder. São excelentes palestrantes que vêm até o Cresce para treinar você, para te qualificar com assuntos interessantíssimos também, diversos os assuntos, né? Então não vai perder. Hoje o nosso tema também é um tema especial, tutela de urgência, liminares. O que é liminar, professor? Vou te explicar tudo, você vai ficar sabendo. Professor, é importante saber, claro, hoje qualquer profissional, eu costumo dizer de qualquer área, seja um médico, um engenheiro, um advogado, um corretor, um comerciante, tem que ter noção de direito. Hoje não dá para fugir, tem que ter noção de direito, noção de psicologia. Hoje o bom profissional tem noção de tudo, tem que conhecer qualquer assunto, tem que ter assunto para conversar. Então, esse realmente é um grande momento, não vai perder, tá bom? Então, mais um momento especial. O tema de hoje é tutela de urgência, liminares. O que é liminar, professor? Vamos explicar tudo isso, né? A mídia, ela divulga, chegou uma liminar. Na novela acontece isso, no filme acontece isso. Chegou uma liminar, só que a liminar não é o nome correto, não é a nomenclatura correta. Liminar é o efeito. Efeito do quê, professor? Efeito das tutelas de urgência, ou também conhecida como medidas de urgência. Como assim, professor? Processualmente, nós tivemos dentro do nosso cronograma, não vai perder, tem vários temas especiais para os próximos programas, não vai perder, tem muita coisa boa, eu não perderia, hein? Não vai perder. Dentro do cronograma, você já teve aula de processo civil. Dentro de processo civil, você já ficou sabendo que o processo são o quê? São atos pré-determinados. Então o começo do processo é através de uma inicial. Depois da inicial, a contestação. Entre a inicial e a contestação, que é a defesa, nós temos a citação. Então o processo ele é demorado, porque são atos pré-determinados. Eu não posso falar num processo a hora que eu quiser. Um processo, você já deve ter ouvido falar, hoje em média, no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro e outros tribunais pelo Brasil, demora em torno de 1 ano até 3 anos. Se não tiver recurso, porque se tiver recurso para um tribunal de justiça, ou seja, a segunda instância ou a terceira instância, pode demorar de 5 a 10. Ah, professor, mas por que demora tanto o processo? Eu tenho processo e por que demora tanto? Demora pela, realmente, burocracia, né? São atos pré-determinados, são recursos, muitas vezes recurso protelatório. Quando o juiz sentencia, cabe recurso, prazo de 15 dias da apelação. Da apelação, cabe outro recurso, que vai lá para Brasília. Então, o processo é demorado, não tem jeito, não tem o que fazer. São atos pré-determinados. O que eu faço então, professor, se é algo urgente? Eu vou sentar e vou esperar? Não pode fazer isso. Porque o seu cliente, você, se é algo urgente, você for esperar toda essa demora processual, porque o processo, o conceito de processo, são os atos e procedimentos pré-determinados, como eu costumo dizer até para aluno no exame de ordem, para guardar fácil, conceito curto. Tem doutrinador que usa o conceito aí de 5 páginas para falar o que é processo. Não, processo para passar em concurso, para ter sucesso na profissão, para saber o que é o dia a dia. O que é um processo, professor? É um instituto jurídico de procedimentos e atos pré-determinados. Por quê? Só fala quando o processo deixa você falar. O advogado autor não fala a hora que quer. O advogado réu também não fala a hora que quer. Então, nessa situação, eu peço a você que, se você não assistiu esse programa de processo civil, esse programa com o tema processo civil, vai lá no YouTube, vai lá na TV Cresce, aqui no nosso site, você acessa com facilidade. Então vai lá no YouTube ou na TV Cresce, no YouTube tá fácil de você achar. No YouTube você vai achar assim, questão de direito, você vai achar. Professor Júlio César Sanches, advogado Júlio César Sanches, você vai achar. Então não tem desculpa, né? Ou ainda você coloca assim, questão de direito, Júlio César Sanches, direito civil, você já vai cair o tema para você, já caiu o programa lá na sua tela. Usufrua da TV Cresce, do site e do YouTube que você acha com facilidade. A TV Cresce com muito carinho, a direção, joga lá no YouTube, deixa preparadinho para você achar, não tem desculpa para não assistir.
Porque se você entender o que é processo civil, vai ficar mais fácil você entender o que é uma tutela de urgência. O processo pode ser ordinário, pode ser o rito sumário. O que é isso, professor? São ritos processuais. Né? Até 60 salários mínimos eu sou obrigado a levar o caso, né, a causa, como dizem aí, lá para o rito sumário. Ou seja, um rito mais rápido, mais célere. Sumário é resumo, né? Então eu levo para esse rito porque ele é mais rápido. Mas nós temos o rito ordinário, que é muito mais demorado. É o clássico, é o irmão mais velho, o rito ordinário. São procedimentos demorados, ato por ato. Então é algo demorado. Nós temos hoje, para realmente ajudar com o princípio da conciliação e a celeridade processual, nós temos também o juizado especial civil, que inclusive já tivemos a aula de juizado especial civil. Se você perdeu, não vai perder. Vai lá no YouTube ou na TV Cresce e vai achar com facilidade. Juizado especial civil é uma lei que criou, na verdade, um procedimento diferenciado para crimes de menor potencial ofensivo ou ainda processos específicos de valores até 40 salários mínimos. Isso mesmo, 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. De 20 a 40 você necessita de um advogado para ingressar com uma ação no juizado especial civil. Então, um ótimo remédio aí. Mas dentro desse instituto jurídico, do juizado especial civil, dos ritos processuais, nós temos o processo, ou seja, a ação. E a ação, quando eu falo de ação, nós temos a ação de conhecimento. É a mais clássica de todas. A ação de conhecimento é aquela ação que tem começo, meio e fim. Conhecimento é conhecer as provas, né? Conhecer as provas. Então o processo começa com o quê? Com uma inicial, professor, isso, com uma inicial. Depois a citação, que é um princípio constitucional. Tem que ter a citação. Então não existe, você, pelo menos não tem que ocorrer dessa forma. Você tem que ser citado, o réu tem que ser citado, senão ocorre a nulidade processual, né? E como que eu sou citado, professor? Eu sou réu. Um banco está me cobrando, né? Ou eu sou réu, alguém está me processando. Como que eu sou citado? 3 formas. Você é citado via oficial de justiça mesmo, aquele funcionário da justiça, que vai até você e faz uma diligência. Outra forma também, e a mais comum no nosso processo civil, no processo penal não, mas no processo civil sim, é a via postal, via correio. Então, via correio, via postal, chega para você uma notificação. Nós temos uma terceira citação, que não é em todos os ritos que podem ocorrer, não é em todos os ramos do direito, mas é a citação por edital. Essa citação é conhecida como citação fictícia. Por quê? Porque você lê o oficial de justiça, o diário oficial? Ninguém lê o diário oficial, né? Mas essa citação normalmente ocorre num jornal de grande circulação ou dentro do diário oficial e presume que você leu, que você recebeu a citação para que o processo possa andar. Então olha como o processo é demorado. Começo inicial, né? O processo em si é uma reclamação trabalhista, um processo criminal, um processo civil. Depois o réu tem que ter o quê? Informações do processo, receber aquela contrafé e tem que ser citado ou através do oficial de justiça, ou se não, via postal, via correio, via edital. Depois de citado, ele tem o prazo para apresentar defesa. Depois, dependendo do rito, nós vamos ter audiências. Tem que ter audiência para instruir prova, instruir testemunha, escutar todo mundo. E aí sim o juiz vai sentenciar. Dessa sentença cabe recurso, né? Normalmente no processo civil, o recurso de apelação. Se a outra parte ingressou com recurso também, o recurso de revista. Olha como é demorado. Ah, não está contente, você não está contente ainda com o Tribunal de Justiça, a segunda instância, vai para a terceira instância, né? Lá em Brasília, olha como é demorado. Isso chama ação de conhecimento. Nós temos ainda a ação executória. A ação executória é aquela ação onde nós temos o quê? Ou uma sentença, um título executivo judicial, ou ainda um título executivo extrajudicial, um contrato para executar, um cheque para executar, uma nota promissória. E aí eu não preciso desse processo de conhecimento. Ah, professor, então é mais rápido a ação de execução? Claro, a ação de execução sim, não a ação de cobrança, porque a ação de cobrança é uma ação de conhecimento, então ela passa por aquele processo. Então, antigamente nós tínhamos 2 fases processuais, né? Nós tínhamos a fase de conhecimento e a fase depois de execução. Com o sincretismo processual, não existe mais fase, é tudo a mesma coisa, o processo é um só. Mas quando eu tenho um título executivo judicial, judicial ou extrajudicial, eu não preciso, não necessito daquela fase de conhecimento. Só que eu preciso desse documento. Ah, professor, eu não posso, é uma questão de saúde, eu não posso passar por aquela fase de conhecimento e também não tenho um título para executar. O que eu faço? E aí vem a medida cautelar. Ação cautelar, conhecemos como ação cautelar. Ação cautelar é o gênero. Agora sim, já entrando na matéria, é o gênero de 2 espécies, quando eu falo de ação cautelar. Nós temos a medida cautelar, essa medida cautelar é uma ação, propriamente dita, e nós temos a tutela antecipada. Tanto uma como a outra
dentro da ação cautelar é estudado com o nome de tutela de urgência. Eu gosto muito de alguns doutrinadores que falam que é medida de urgência, fica mais fácil de a gente enxergar. Tutela de urgência, liminares. Os efeitos dessas liminares, na verdade os efeitos dessa tutela de urgência são as liminares. Então não existe, vou ingressar com uma liminar, chegou uma liminar. Nós falamos no dia a dia assim, a novela, a mídia fala dessa forma, né? Mas na verdade liminar é o efeito. O nome adequado, a nomenclatura correta é ou uma medida cautelar ou uma antecipação de tutela. E o efeito disso, desse pedido com urgência, é a liminar. Então é errado a gente falar, eu vou ingressar com uma liminar, porque na verdade é o efeito, né? Então não seria a nomenclatura mais adequada. Isso para o jurista, mas no dia a dia a gente fala dessa forma. Dentro disso, o que eu quero falar para você? Tutela antecipada, o que é, professor? E o que é medida cautelar? Quando eu tenho um processo em andamento, eu posso, com uma simples petição, fazer um pedido dizendo, excelência, é urgente, eu preciso que você resolva essa questão, mas não é propriamente o pedido. Isso chama medida cautelar e não tutela antecipada, que a gente já vai explicar logo mais. A medida cautelar, ela pode ser dentro do processo ou fora. Ou melhor, pode ser antecipatória, antes do processo principal, que é a ação de reclamação, a ação, o litígio. Quando eu falo de medida cautelar, se eu ingressar com uma medida cautelar primeiro, depois eu tenho 30 dias para ingressar com o processo principal. 30 dias. Mas se o processo já estiver correndo, eu posso ingressar com uma medida cautelar. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, mais didático para você entender. Olha aquela situação onde você é corretor de imóveis, você vendeu, você fez a transação do negócio, ou seja, nasceu o seu direito de comissão, os seus honorários. E aí o sujeito não te pagou a comissão. O cheque que ele te deu relativo à comissão voltou. O que você vai fazer? Professor, se eu tenho um cheque, eu vou executar. Ótimo. Mas você fica sabendo, já tem um processo correndo, você fica sabendo que o sujeito está lapidando o patrimônio. Está vendendo a casa, o sítio, a empresa. Você vai esperar o sujeito vender tudo? Não. O seu advogado, ou você, vai fazer o quê? Vai fazer uma petição informando o juiz. Excelência, medida de urgência, hein, excelência? Tutela de urgência. O devedor está vendendo o patrimônio. Eu preciso o quê? Preciso que ocorra um bloqueio judicial, porque senão ele vai lapidar todo o patrimônio e eu não vou conseguir receber o que é meu. É o pedido propriamente dito? Não, está pedindo para fazer o sequestro de bens, o arresto, que é muito utilizado também, as medidas cautelares anonimadas, né? Então tem os nomes específicos. Nesse caso, a intenção é o quê? Bloquear bens, bloquear uma conta. Não que bloqueou e ganhou já o processo, mas para resguardar o processo principal. Porque já pensou chegar lá na frente o processo principal, você conseguir a sentença, só que não conseguir receber porque já lapidou o patrimônio, já vendeu tudo. Então a intenção da tutela de urgência é garantir o quê? Algo urgente, que a gente vai explicar logo mais. Medida cautelar, tutela de urgência, uma das espécies é a medida cautelar. Mas nós temos a outra espécie é a tutela antecipada. Essa tutela antecipada ela é dentro do processo inicial e tem que ser igual ao pedido. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Você imagina a seguinte situação, onde você tem um parente que precisa de uma cirurgia e o convênio fala assim, não vou fazer a cirurgia porque não está previsto em contrato. E aí esse sujeito vai até um advogado e fala assim, olha, meu parente precisa de uma cirurgia conforme o médico falou em 72 horas. Em 72 horas precisa da cirurgia, senão ele vai morrer. Aí você imagina o seu advogado falar, não, vamos entrar com um processo, com uma ação ordinária, só que esse processo demora em torno de 3 anos. O que vai acontecer? Adianta você ganhar o processo depois que o seu parente morreu? Veio a falecer, virou decujus? Não adianta. Então, falou urgência, acende uma lanterna. Lanterna do quê? Eu preciso usar a medida correta, a medida judicial correta, a medida judicial adequada. E essa medida é a tutela de urgência. Professor, então tutela de urgência é o gênero. É isso, então você entendeu. Desse gênero tutela de urgência eu tenho duas espécies. A medida cautelar e a tutela antecipada. Então são duas ferramentas que eu tenho. Quando eu uso a medida cautelar e a tutela antecipada, professor? Medida cautelar para proteger o pedido, mas não é o pedido propriamente dito. Para proteger o pedido. Então eu vou pedir para bloquear os bens, uma conta, para que o sujeito, o credor, receba. Já na tutela de antecipação de tutela, esse pedido é dentro da inicial. E o pedido tem que ser igual. Se eu estou pedindo feijão aqui, lá na frente é feijão. Não posso pedir feijão na medida, da tutela de urgência, nessa medida liminar. Não posso pedir feijão se lá na frente estou pedindo arroz. Não tem que ser o pedido igualzinho. Tutela antecipada, ou seja, tutela quer dizer pedido, antecipado. Eu peço
que o juiz antecipe o pedido. Lembrando que todas as tutelas de urgência, tanto a medida cautelar ou a tutela antecipada, são de caráter provisório. Não é definitivo, porque vai ter uma sentença ainda. A questão é proteger. Proteger é uma decisão provisória, pode mudar a qualquer momento. Se o juiz defere uma medida, uma tutela de urgência, não quer dizer que vai até o final, que vai julgar nesse sentido, que vai sentenciar nesse sentido. Então, voltando para esse exemplo do plano de saúde, acontece muito. Então aí o juiz defere essa tutela antecipada, mas qual que é o pedido do processo? É conseguir fazer, a obrigação de fazer a cirurgia. Lá na frente, nesse pedido, o pedido é o mesmo aqui, ó, que eu estou pedindo para antecipar. Só que o juiz defere esse pedido, porque é algo urgente, senão o sujeito vem a morrer. E aí o que acontece? Lá na frente pode ser que ele negue esse pedido, mas ele deferiu esse pedido, essa tutela antecipada. Tutela antecipada é diferente de medida cautelar. Professor, então tutela de urgência, o que é? Tutela de urgência é quando é algo urgente, o efeito é liminar, processualmente falando. Quantas espécies eu tenho? São duas. Eu tenho a medida cautelar e tenho a tutela antecipada, ou antecipação de tutela, um termo também muito utilizado. Então eu tenho duas. Quando eu uso uma e quando eu uso a outra? Quando é para proteger o pedido, eu utilizo a medida cautelar, para proteger o pedido. Mas quando o próprio pedido urgente é o mesmo pedido da ação, eu vou utilizar a antecipação de tutela. Aí que está a grande diferença, não dá mais para confundir, hein? E é importante você saber isso. Vamos lá, ainda no nosso tema, tutela de urgência. Tutela de urgência é o gênero que compreende duas espécies, é o que eu expliquei para você. Tutela antecipada e medida cautelar. Então, tutela de urgência, quando alguém falar, vou ingressar com uma tutela de urgência para você. O leigo vai falar, meu Deus, o que é isso? Né? Vai pensar numa liminar, realmente o efeito é uma liminar, mas você já vai pensar, opa, são duas ferramentas. Ele pode utilizar uma medida cautelar, ou ainda uma tutela antecipada, conforme consta no nosso material aqui. Ainda, olha lá, que eu falei para você também, a característica principal é a provisoriedade. Ou seja, é provisória essa decisão, não é definitiva, porque vai ter uma decisão ainda. Essa decisão é para evitar o quê? Danos graves de difícil reparação. É o caso da cirurgia. Você imagina o sujeito que precisa de uma cirurgia em 72 horas. Se não fizer a cirurgia em 72 horas, seu advogado não pedir, né, essa medida de urgência, essa tutela de urgência, o que vai acontecer? Vai morrer. Ah, mas não faz mal, mas eu ganhei o processo. Depois de 3 anos eu ganhei o processo. Mas o que você quer? Você quer o seu parente vivo, não é verdade? Então não vai sanar. Por mais que ganhe o processo, mas o principal, que é a cirurgia, não conseguiu, veio a morrer, veio a falecer. Então nessa situação, tem que utilizar uma tutela de urgência. Quando eu falo tutela de urgência, são duas. Ou uma medida cautelar, ou ainda uma antecipação de tutela. É um excelente tema, cai muito em concurso, para quem estuda, corretor que está prestando concurso também. É um excelente tema para você ter conhecimento, porque um dia que acontecer uma urgência com você, você tem que ter noção disso. Tem que ter noção disso porque essa tutela de urgência vai salvar você, vai salvar o seu processo, vai salvar o seu parente. Tem que saber trabalhar com isso, tá bom? A tutela cautelar exige apenas cognição sumária, a prova de dano grave de difícil reparação. Quando eu falo de algo urgente, eu tenho que provar. Não adianta, né, eu ingressar com o processo, porque cada um tem os seus problemas. Para todo mundo é urgente, não é assim? Para todo mundo é urgente. O seu problema é urgente para você, o meu para mim é urgente. Todo mundo quer que seja resolvido o seu problema o mais rápido possível. Mas nessa situação, você tem que provar em juízo, provar dentro do processo. É urgente? Então prova, meu filho. Você está alegando que a empresa lá está sumindo, né? Todo dia encosta um caminhão e tira as máquinas de lá. E a empresa está devendo para você. Você está alegando que você quer que bloqueie a conta da empresa, porque a empresa vai sumir. Então prova para mim, tira foto desse caminhão, né? Ou uma testemunha. Ou no caso do plano de saúde, junta a esse processo, a esse inicial, a essa antecipação de tutela, você tem que provar. Falou, excelência, ó, segue o laudo médico. O laudo médico, o médico falando que a orientação é fazer a cirurgia em 72 horas. Se você não juntar um laudo médico, alguns exames que demonstram, né, que o sujeito necessita realmente dessa cirurgia em 72 horas, não adianta. Então, algo urgente eu tenho que provar. Tem que provar, porque se não tiver prova, como que vai provar essa urgência e realmente vai ser indeferida esse pedido de urgência. Olha que interessante aqui. Já a tutela antecipada possui requisitos probatórios mais rígidos, né? Então você já sabe a diferença da tutela antecipada. A tutela antecipada eu peço dentro do processo. É algo urgente, mas dentro do processo. A medida cautelar eu posso pedir dentro, normalmente se pede fora do processo, ou antecipatório, né? Primeiro eu entro com a medida de urgência, que é a medida cautelar, depois em 30 dias, eu tenho 30 dias, até 30 dias para ingressar com a medida
com a medida efetiva, que é a ação de conhecimento, ou seja, a ação, a reclamação. Na tutela antecipada, não, eu já peço dentro do processo, dentro da inicial. Mas na tutela antecipada, eu tenho que provar também, e é mais rígido ainda essa prova, eu tenho que provar essa verossemelhança das alegações. E é um artigo que traz essa informação, que é o 273. Então eu tenho que provar o quê? Verossemelhança das alegações e a prova inequívoca, ou seja, tutela antecipada é sério, medida cautelar também. Mas a tutela antecipada eu tenho que provar, é mais rígido ainda. Então você está falando aí que o seu parente pode morrer em 72 horas. E o advogado, ou você, ingressa com essa medida, com essa ação judicial. O pedido é o quê? Fazer a cirurgia. Só que se é dentro do processo, eu vou pedir uma antecipação de tutela. Só que eu tenho que provar. Eu tenho que juntar um relatório médico. Além de um relatório médico, exames, né, que demonstram que o sujeito precisa fazer a cirurgia. Olha que interessante. Então cuidado com isso, tem que provar. Tema interessantíssimo, hein? Outra coisa que eu quero falar pra você, vai no material rapidinho aqui, ó lá. Fungibilidade, volta pra mim, ó. Vou falar uma coisa pra você. Ah, professor, na prática, e se o advogado errar, hein, professor? Era tutela antecipada e fez medida cautelar. O correto é a gente fazer sempre tudo da forma mais correta possível, porque tudo tem um fundamento, tem uma história por trás. É que nem nos programas anteriores eu expliquei em relação ao contrato. Compromisso de compra e venda é uma coisa. Promessa de compra e venda é outra coisa. Ah, não é igual? Não é igual. Compra e venda, instrumento particular de compra e venda é quando houve a tradição, pagou, levou. Compromisso, você tem dívida. Falou em compromisso de compra e venda, tem dívida. Você é compromissário comprador, compromissário vendedor, porque você não pagou ainda, então não houve a tradição. Promessa não foi construída, é uma fração ideal. Você comprou um projeto aí. Ah, mas o cartório vai lá e reconhece firma de qualquer coisa que estiver escrito lá. Muitas vezes, não só o cartório, ou o juiz de direito, ele fecha os olhos. Fecha os olhos por quê, professor? Pelo princípio da fungibilidade. É algo tão urgente, né? No caso aqui da nossa tutela de urgência, ou lá nos contratos. É algo urgente, não no caso do contrato seja algo urgente, mas ele fecha os olhos. Por quê? Porque se for acertar, principalmente aqui na tutela antecipada, você imagina um juiz onde o advogado errou. Ele confundiu tutela antecipada com medida cautelar, que não dá para confundir. Medida cautelar é para proteger o pedido, mas não é o pedido propriamente dito. Na tutela antecipada é o pedido que eu estou pedindo para antecipar, não tem que confundir. Se lá na frente eu peço para que seja feita a cirurgia, obrigação de fazer, ah, professor, é tutela antecipada ou medida cautelar? É antecipação de tutela, né? Tutela antecipada. Por quê? Porque eu vou pedir a antecipação do meu pedido. Então isso é na inicial, tá fácil, tá claro, eu tenho certeza disso. Vamos dizer que o advogado errou. O juiz já pensou? 72 horas para fazer a cirurgia, senão o sujeito venha morrer. Vai morrer, vai virar um decujus. E aí o juiz fala assim, favor retificar em 10 dias a ação, porque você, o doutor, errou o nome da ação. Isso aí não é tutela antecipada, mas é medida cautelar. Você vai falar para esse juiz assim, vai pro inferno, né? Por que você vai fazer isso? É algo urgente, 72 horas. Então o juiz, o que ele faz? Fecha os olhos pelo princípio da fungibilidade e manda ver. Mas está errado. O bom profissional vai verificar e falar, ih, o advogado errou, ele entrou com uma medida cautelar, sendo que era uma antecipação de tutela. O bom advogado, o bom corretor, o bom contador, quem tem noção jurídica fala, ih, errou. E é feio isso, o profissional hoje não pode errar. Hoje tem o Google, tem o YouTube, tem aula, né? Todo mundo tem que ter conhecimento de tudo, o mundo está muito mais avançado. Então cuidado com isso, tá bom? Então, princípio da fragilidade, se o advogado errar, não é que vai prejudicar, não vai deixar o sujeito morrer, mas ele vai fechar os olhos em virtude desse princípio. Então vamos para a nossa questão X. Roda a vinheta! Professor, cabe tutela de urgência nas ações de cobrança de honorários, ou seja, as ações de cobrança do corretor? Claro que cabe, né? Na verdade, cabe tutela de urgência para tudo, mas eu tenho que provar. Tutela de urgência é o gênero de duas espécies, antecipação de tutela e medida cautelar. Então vamos dizer que você fez uma grande venda, surgiu o direito à sua comissão, ou seja, os seus honorários, 50 mil reais. O sujeito te deu chapéu, né? Tá acontecendo muito aí. Te deu chapéu e aí começa a vender o patrimônio, porque você ingressou com uma ação contra ele. Então você vai fazer o quê? Vai ingressar, o processo já está em andamento. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai juntar uma petição que chama medida cautelar pedindo bloqueio dos bens da conta, porque senão você não vai receber. Se o sujeito gastar todo o dinheiro, como que você vai receber de alguém que não quer pagar e já lapidou o patrimônio? Então cabe sim, cabe medida cautelar, né? Cabe nessa situação medida cautelar, ou tutela antecipada, dependendo da situação, cabe tutela de urgência em qualquer situação, desde que eu demonstre o quê? A urgência, ou seja, proteger o pedido ou ainda antecipar o pedido. Proteger o pedido é medida cautelar. Antecipar o pedido
é tutela antecipada. Olha que interessante, olha que tema maravilhoso. Vamos perguntar ao professor, então. Vamos lá, pergunte ao professor para fechar com chave de ouro, o Fábio de Sorocaba. Para retirar a certidão trabalhista, para saber se tem alguma execução ou ação trabalhista, vale somente online ou tem que ser pessoalmente? Não, hoje é tudo online, ficou fácil, né? Hoje você entra lá no site www.trtsp.jus.br, você vai lá em certidão, você consegue solicitar as duas certidões, tá? Então tá fácil, hoje não tem desculpa para não tirar a certidão. Grande abraço, tchau, fui!